Boa noite, amigos. Dia 20 de março, sexta-feira. A live de hoje, nos debates e estudos políticos, nós iremos abordar a política, o poder político e você. O que é que tem a ver um tema com o outro? A política surgiu na Grécia Antiga, tempo de Aristóteles, tempo antigo, né? Aquele tempo onde tinham as primeiras noções de vida em sociedade, né? As regrinhas da sociedade. Depois, também pode se explicar o conceito de política como a arte de governar. É escolhido entre o povo aquele que irá governar para o bem comum, para benefício da massa, né? Da coletividade, e não apenas do indivíduo. É o nome que se dá à capacidade do ser humano de criar diretrizes para o objetivo de organizar o seu modo de vida. Então, qualquer sociedade tem aquele líder, onde irá colocar as regras de convivência da sã camaradagem uns com os outros, seja ela numa tribo indígena, seja ele qualquer uma sociedade cigana, tem a regra, tem as regras a serem cumpridas. E a política determina isso aí, né? O modo de como o gestor público irá gerir aquele dinheiro que é do povo, fruto dos tributos, usar em benefício da coletividade, da sociedade. Ela tem o objetivo, a política, de organizar o patrimônio público, o erário público, o bem comum, o que é bom para todos, né? Esse é o resumo, mais ou menos, da política. E o poder político? Onde fica nisso aí? O poder político é enorme. Às vezes o povo não fica atento, não percebe como é imenso o poder político. Então ele estabelece leis, principalmente os legisladores, né? Os vereadores, os deputados estaduais e federais, senadores. Eles estabelecem as leis e nós temos que cumpri-las. Temos que cumpri-las, as leis, todas elas. Mesmo que a gente não concorde, depois que ela está válida, vigente e eficaz, ela tem que ser cumprida. E às vezes as pessoas não querem cumprir uma lei A, B ou C. Então cuidado aí. Ao eleger políticos, pois quando eles fazem as leis, nós temos que cumpri-las. E muitas vezes elas são indigestas para nós. Então, esse poder, ele não é tomado do povo, ele é conferido pelo povo através do voto. O povo vai às urnas, elege democraticamente e ele está empossado, legitimado para exercer a sua atividade política. Na Coreia do Norte tem o ditador Kim Jong-un, que ele governa com um país com mãos de ferro, lá na Coreia do Norte, o país mais fechado do mundo. Ele não pode, ele não autoriza usar calça jeans, porque ele associa ao imperialismo norte-americano. Então não pode usar calça jeans, não pode celebrar o Natal, não pode conversar com os estrangeiros, as pessoas que residem lá. Pouquíssimas pessoas têm acesso à internet, salvo aquelas pessoas da elite militar. E o povão usa a intranet, que é muito mais restrita e fiscalizada pelo governo da Coreia do Norte. Leis que estão em vigor lá na Coreia do Norte têm que se cumprir. Outros países estabelecem a pena de morte. Eu não concordo com isso, não concorda, mas se roubou, pena de morte, opa, para morte. Cadeira elétrica, antigamente tinha forca, tinha guilhotina. Relembro que bem pouco tempo atrás, o Saddam Hussein, ditador do Iraque, foi condenado à forca. Então as leis são publicadas e são postas em atividade, elas são legitimadas e têm o poder coercitivo de exigir de você A, B ou C.
uma punição, uma restrição, uma reclusão, uma multa. Então, no Brasil vigora o serviço militar obrigatório no Brasil. E está iminente a implantação do serviço militar obrigatório para as mulheres também. Atualmente é só para os homens. Está em tramitação o serviço militar obrigatório para as mulheres também. Pouco importa se elas queiram ou não. Eu servi ao Exército Brasileiro, à Marinha do Brasil, e muitos jovens estavam lá contra a vontade. Eu não quero servir, mas eu tenho que servir. É serviço militar obrigatório, não é facultativo. Então tem aquele poder de coercitivo. As leis. Então o poder político é imenso. Ele influencia diretamente na nossa vida. Aqui em Joinville nós podemos perceber recentemente a mudança de sentido de ruas. A rua está um sentido para lá, de repente, opa, está para cá, vai para a direita, opa, agora vai para a esquerda. Interditam a rua para fazer uma grande obra, igual o Visconde Toné. E prejudica inúmeros comerciantes que ficam ali impedidos de ganhar o seu ganha-pão ali. Trabalhar, ter aquele comércio local, fica interditado durante meses. Então o poder político tem essa legitimidade de mudar sentidos de ruas, fazer uma obra de grande porte num local e aquele comerciante pode ser condenado à falência. Então, esse é o poder político, é imenso, é enorme. E muita gente não se percebe no dia a dia. Então eu, você, todos nós temos que obedecer às ordens dos políticos. Senão sofremos as penalidades, multa, prisão, reclusão, detenção. O político é igual a um síndico de prédio. Ele estabelece lá as normas e os condôminos têm que cumprir. Sob pena de multa. É mais ou menos isso que acontece, comparando no dia a dia nosso aqui. O síndico de prédio é um prefeito, é um síndico da cidade. Ele determina as ordens da cidade e faz cumprir. Tem aquele poder de fazer cumprir aquelas diretrizes ali. Influenciam diretamente a nossa vida, essas ordens dos políticos. E o que podemos fazer? Qual é o exemplo de poder político que nós percebemos nesses tempos de coronavírus? Comente aqui abaixo. Qual um exemplo de poder que o político tem nesse tempo de coronavírus? Ele tem o poder de determinar a quarentena. Atenção, 40 dias. Todo mundo praticamente recluso nos seus lares. Prejudicando o nosso direito de ir e vir. Eu moro em Joinville. Se eu quiser ir para o Rio de Janeiro, não posso. Porque estão proibidos os deslocamentos de ônibus estaduais, interestaduais. E aí? Você que votou no PT, você que votou no PMDB, no PSL, pouco importa o partido. Todos os políticos têm esse poder de determinar normas e nós temos que seguir. Então essas decisões afetam o nosso lado financeiro, nosso lado econômico. Os grandes empresários não podem ter aquele lucro deles. Nós, pequenos cidadãos de pequeno poder aquisitivo, temos que nos prejudicar financeiramente, motivo da grande moléstia coronavírus, com certeza. Você que quer trabalhar não pode, tem que ficar praticamente em casa, trabalhando home office, em casa. Prejudica o seu lazer, prejudica o seu direito de ir e vir. Então tudo isso aqui é o quê? Prejudicado pelo poder político. O político tem esse poder de influenciar a minha vida, a sua vida, todos os dias, e a gente não percebe. Agora, nesse período de enclausuramento forçado, aí nós estamos percebendo, puxa vida, tem que se cumprir. Tem que se cumprir. Então, eu sou advogado, opa, posso trabalhar em casa, fazer as petições em casa, mas e um pintor? Eu sou pintor, quero pintar lá em Curitiba, quero pintar lá no Rio Grande do Sul, não posso me deslocar, vou ter que ficar aqui parado em casa. Vou pintar onde? Não posso sair de casa, tem quarentena em vigor. Eu sou um pedreiro, para tudo, para obras, para tudo.
E aí, como é que esse pessoal vai se manter? Vai ganhar pão deles como? Home office. Quem é advogado fica na petiçãozinha no notebook ali. E quem é um pintor, um, um pedreiro, quem é um transportador de mercadorias, faz mudanças, tem um frete, faz mudanças para lá e para cá, não pode se deslocar na cidade. E aí? Como é que eles vão sobreviver? Quem tem um pequeno estabelecimento, uma barbearia, tem que parar, tem que fechar. Essa é a realidade do poder político atuando aqui na nossa sociedade, nesses tempos de coronavírus, né? Que fica muito mais latente esse poder deles. Tem o poder de quê? De fechar fronteiras, determinar o fechamento de fronteiras. É o caso do Trump, é o caso do Bolsonaro aqui, com a Venezuela. Tem o poder de fechar fronteiras, e aí? Ninguém entra, ninguém sai. Entendeu? Então é imenso o poder político e a gente tem que se atentar para isso. Para que a gente não possa sofrer os efeitos, as consequências depois. Ao eleger um péssimo político, ele faz uma lei maluca e a gente tem que cumprir. Como aquela lei maluca de acender farol de manhã. Quem tá cego de não ver o veículo da frente ali? Todo mundo tá enxergando. Mas tem a lei maluca, ó, acender farol pela manhã. Antigamente era só para motos, agora para carros também. Tá lá, os carros têm que se deslocar na BR, farol ligado. É uma lei maluca que temos que cumprir. Então, o Dória determinou, o governador Dória, João Dória, de São Paulo, determinou o fechamento de academias, de shopping center, restaurantes e comércio em geral, em São Paulo. Aí os outros prefeitos de outras capitais, opa, fica de olho, Ctrl+C, Ctrl+V. Ele proibiu lá em São Paulo, vou copiar aqui para Recife, para Pernambuco, para Alagoas, para Maceió, Florianópolis. Um governador vai imitando o outro. Opa, vou fazer também igual. Agora você que quer fazer manter o seu shape em dia, sua carcaça, manter sua forma física, praticar seu esporte na academia, não pode. Você vai para academia onde? Só ficar na flexão em casa, ó. Porque não pode ir para academia fechada. E aí? Influenciou a tua vida. Você que quer ir para o shopping center comer aquelas besteiras, Big Mac, proibido. Shopping fechado, proibido. Faça aquele Big Mac caseiro, pão francês, abre ali, bota um queijo, bota um alface e come ali, ó, com ovo. Você que quer ir para o restaurante, você que quer ir para o comércio, tudo fechado. Tudo fechado. E alguém que abra pode ser interditado. Alguém que descumpra a lei pode ser interditado. Caçado o seu alvará. E aí? Tem que cumprir. Tem que cumprir. Então, tem o poder, o político, de proibir viagens nacionais, internacionais. A proibição de novos hóspedes na rede hoteleira. Tem o poder de proibir reuniões públicas ou até privadas. Você não pode se reunir, fazer videoconferências pela internet, mas não pode se reunir presencialmente. Em caso de contágio de coronavírus e outras doenças infecto-contagiosas. Então, primeira vez na história de São Paulo que foi foi decretado a calamidade pública pela Prefeitura e Governo de São Paulo. Primeira vez na história. Tem o poder também, o político, de proibir missas e cultos religiosos. Então aqui em Santa Catarina, o governador Moisés decretou por 30 dias em todo o território catarinense proibido missas e cultos religiosos. Afeta até o seu lado espiritual. O poder político afeta até o seu lado espiritual. Cabe a você ir para onde? Televisão, Rede Vida, vai lá para uma televisão evangélica, vai assistir um culto evangélico ali, pela televisão. O que não pode é esquecer da sua fé. Isso jamais. O presidente Trump, lá nos Estados Unidos, ele invocou o ato de produção de defesa, que é só invocado em estado de guerra. Ele invocou o ato de produção de defesa, uma lei que permite ordenar as indústrias que produzam máscaras e produtos de proteção, ou então usar
a cessão de maquinário para ações de emergência. Então tá aí, ó. Você tem uma empresa e o governo tem o poder de, opa, quero confiscar essas máquinas aqui, ó, vai ser usadas em prol de construir mais máscaras, mais respiradores, mais luvas. Então tem esse poder de determinar e a indústria tem que cumprir. Deixar aqui em Joinville, Santa Catarina, nível Brasil, foi proibido também qualquer estabelecimento comercial aberto, só mantendo os essenciais, como farmácias, supermercados, postos de gasolina, o pronto atendimento, distribuidoras de gás e de água. Fora isso, tudo fechado. Virou cidade fantasma, o país fantasma, para tudo. E tá certo ou tá errado esse ato? Tá certo, tem que fazer isso mesmo. É a única medida preventiva que nós podemos fazer para aumentar o surto dessa trágica doença. Porém, aqui nós podemos ver nesse tempo de coronavírus a amplitude do poder político. Então podemos dar esse poder tão grande, tão pesado nas mãos de qualquer um desqualificado. Toma aqui, vereador, toma aqui, ó. Você vai ter esse poder político aqui, nível municipal. Toma aqui, governador. Toma esse poder aqui político aqui na tua mão. Toma aqui, presidente da república. Toma esse poder na tua mão. Entendeu? Nós temos que ver quem é quem. Quem serão os nossos novos políticos esse ano aqui. Quando, se Deus quiser, passar esse surto de coronavírus, a quem nós vamos conferir esses poderes tão grandes, tão amplos. Nas mãos de quem? Para que não dê esse poder todo na mão de qualquer um desqualificado que vai fazer mau uso desse poder político, que é tão amplo. E vai comprometer a nossa vida, com certeza. Fazer uma besteira, aprovar uma lei absurda. Vem um louco aqui, ó, tá autorizado construção no morro, nos morros de Joinville. Pronto, pode, tem uma lei aqui, ó, autorizo. Sou prefeito, autorizo, tá aqui, ó. Os vereadores estão comigo aqui e eu, prefeito, pronto, eu sancionei essa lei. Tá autorizado. Então os morros de Joinville já eram. Vão virar os morros do Rio de Janeiro. Morro do Cantagalo, Complexo do Alemão, Complexo da Maré, da Rocinha, do Vidigal. Vai virar o Rio de Janeiro, as favelas verticais, nos morros. Então, se não se impedir isso, através de leis, deixar em vigor a lei Cota 40 aqui em Joinville, vai acontecer isso. Se dermos esse poder amplo nas mãos de qualquer vereador, nas mãos de qualquer governador do estado, qualquer presidente da república. Então é importantíssimo que a gente fique atento em quem a gente vai escolher. E sempre ficar de olho nas pautas políticas. Ah, é coronavírus, não se fala em política. Se fala sim, claro que se fala. Claro que se fala. A gente não pode... Desde que a gente nasce, deu a primeira respirada, inspiração, encheu o pulmão de ar, saiu da barriga da mãe, do ventre da mãe. Já se fala de política desde lá. Na Bíblia falam que um grande governante de Jerusalém, da antiga Roma ali, da Judéia, Galileia, determinou que seriam mortas todas as crianças. Ele queria eliminar Jesus de Nazaré, mas não sabia onde ele estava. Então, ó, atenção, ó, crianças até 5 anos, todo mundo vai morrer todo mundo. E foram lá, seus soldados matarem as crianças. Maria, a mãe de Jesus, São José, fugiram com Jesus e escaparam ali. Não mataram, mataram inúmeras crianças, mas Jesus se salvou. Então, tem a lei daquele tempo, a lei matar todas as crianças até 5 anos. Para tentar matar Jesus, não conseguiram. Então, tudo está respaldado na lei. Hitler, na Alemanha, querendo fazer aquela seleção do Holocausto ali, contra os judeus. Tudo legalizado na lei, dentro da lei. No estado nazista. E Mussolini no estado fascista. Fazendo isso aí, tudo legal. É imoral, mas era legal. E aí? Então temos que ficar de olho aqui na política sempre, desde que a gente nasceu, saiu do ventre da mãe até morrermos. Sempre de olho na política. Tem gente falando, em tempo de coronavírus, não se fala em política, deixa pra lá. Não, se fala sim. Muitas besteiras estão sendo aprovadas aí. Basta que a gente se descuide um pouquinho.
Tá certo, pessoal? Então, vamos ficar atentos ali, ó. Poder político é amplo, é imenso e afeta a nossa vida diretamente e indiretamente. Cabe a gente ficar de olho e temos as redes sociais para que a gente possa se manifestar. Não somos uma Coreia do Norte, ainda, né? Não somos uma Coreia do Norte. Regime ditatorial. Vamos ver aqui os comentários dos nossos amigos aqui. Um abraço a todos que estão assistindo aqui. Lidiane, Carlos Cupic, Marcelo Mafra, Levi, Rioshi, foi ex-vereador, né? Um abraço para o nosso amigo aqui, conhece muito bem como é os bastidores da política. Rafael Nunes Silva, o Marlon, o Levi Rioshi, o vereador aqui, ó. Ex-vereador. Boa noite, meu amigo Pacelli. Abraços fraternos. Um abraço, meu amigo. Boa noite, sargento. Rafael Nunes, um abraço. Oraclides Pacheco. Jânio, o sargento Jânio aqui. Ricardo Luiz, um abraço. Major Silvio. Hugo Leonardo, também um abraço. Marcelo Silva. Eurides Pacheco. Bruno Silva. Giovana. Andréa. Carlos Cupique. Não vai ser fácil esta quarentena. Aqui na empresa, 15 funcionários da construção parados. Vamos torcer para que isso passe rápido, com certeza, meu amigo. Com certeza. Isso aí ninguém quer ficar parado. Todo mundo quer trabalhar. Porém, é o que podemos fazer isso, né? Já que nós não prevenimos, agora vamos remediar. Guilherme Ferreira aqui está presente. A Merole Furquim também um abraço. Sidneia. Marcone Gonçalves. Boa noite, combatente. O grande fuzileiro naval aqui, Marcone. Um abraço, meu amigo. Então vamos lá. Vamos para o nosso final de semana. Sábado, domingo, com saúde, muita paz para todos nós. Um grande abraço. Tchau, tchau.